Graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 2 Reis, capítulo 14, o reinado de Amazias de Judá. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém, fez o que era reto perante o Senhor, ainda não como Davi seu pai, fez porém segundo tudo quanto fizera Joás seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos, que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Jectoel até o dia de hoje. Então, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro, que lá está: da tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo. Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina. 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, juntos com os reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não estão escritos nos livros da história do rei de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques. Porém enviaram após ele homens até Laques e mataram ali. Torceram-no sobre os cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu em Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Então nós vemos aqui o reinado de Amazias, nós vemos Amazias vencendo os edomitas, depois ele vai ter uma luta com Jeoás e vai ser derrotado, Jeoás vai morrer e aqui vai narrar a morte de Amazias. Eu quero falar sobre do versículo 1 até o versículo 22, amém? O livro dos reis volta novamente a examinar o que estava acontecendo em Judá. Depois da morte de Joás, o seu filho Amazias, torna-se o novo rei do Reino do Sul. Torna-se um dos governantes mais agressivos de Judá e restaura um pouco do seu prestígio. Amém? Primeiro porque ele vai executar aqueles do seu país que mataram o seu pai, né? E algo interessante que ele vai fazer aqui, diz no verso 6, porém os filhos dos assassinos não matou, segundo o que estava escrito na lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então,
ele vai aqui dar a sentença para aqueles que mataram o seu pai, mas os seus filhos ele vai poupar, ele não vai exterminar, como alguns fizeram. Então, ele está obediente à lei, né? Ele está aqui considerando o que Moisés disse. Mas nós vamos ver que com o tempo, isso foi apenas de forma parcial. Outra coisa, ele ganhou uma batalha contra Edom, né? Então é muito importante nós observarmos isso aqui. A batalha memorável contra Edom. O Vale do Sal é uma planície localizada no extremo sul do Mar Morto. Sela, que passou a ser chamado Jocteel, é a famosa Petra, uma fortaleza esculpida na rocha. A cidade servia como capital de Edom. Nós vemos aqui no verso 7. Então, ele vai com o exército, vai derrotar 10.000 edomitas, vai capturar mais 10.000 com 300 homens, e ele vai lançar esses homens do penhasco, e todos vão morrer batendo lá embaixo, né? Aqueles 10.000 homens. Aqui ele vai fazer uma aliança com contratar alguns mercenários de Israel, mas o profeta vem e diz que ele não deve fazer isso. Está narrado lá em 2 Crônicas, capítulo 25, amém? Você pode ler lá também, ter um maior entendimento. E ele paga muita prata e ele despede. E quando ele fala com o profeta diz, olha, Deus que te deu a prata, ele pode te dar a vitória. Manda eles embora. E ele manda, né, esses homens embora. E quando eles vão embora, ele saqueia algumas cidades de Judá. E isso gera um certo desgaste entre ele e o rei de Israel. E eles vão medir forças. E é interessante, nisso ele vai ser derrotado. Olha, o rei de Judá é derrotado pelo rei de Israel. Ele fica como cativo, né, de Israel. Mas o rei Jeoás vai morrer. E depois Amazias também vai morrer. Então haverá aqui uma devolução, né? Porque nos seus últimos anos, Amazias se tornou muito autoconfiante e promoveu uma guerra contra Israel, na qual foi derrotado. Olha, sempre que a pessoa se torna autoconfiante, ela vai menosprezar o conselho de Deus. Ela vai aborrecer o que a palavra de Deus diz, não vai dar atenção e vai ser pego, vamos dizer assim, nos seus próprios atos, de forma errada. Nós temos que ter cuidado com a arrogância, não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento, não podemos andar segundo o nosso próprio caminho, nós precisamos temer ao Senhor. E uma coisa interessante aqui é esse monte de nome, né? Porque aqui fala do reinado de Amazias, mas houveram outros Amazias. E vai dizer aqui, olha, no 2º ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Então nós vemos aqui Jeoás e Jeocás em Israel, vemos Amazias e Joás em Judá, né? Então esses nomes aqui, se nós não tivermos cuidado, ele também vai nos confundir na interpretação. Logo porque, né, vai aparecer também um Jeroboão aqui, que é Jeroboão II, não é aquele primeiro Jeroboão, amém? Que era capitão do exército de Roboão, que dividiu as tribos e se tornou rei do Reino do Norte, né? E, infelizmente, foi um desastre. Existia uma promessa condicional para esse Roboão, mas ele foi desastroso no seu reino e, infelizmente, levou o povo à idolatria. E assim, todos os reis do Reino do Norte levaram o povo à idolatria. E nós vemos aqui Amazias sendo derrotado, porque também ele foi levado pela idolatria. Ele trouxe os deuses lá e se dobrou diante deles. E o profeta vai vir e vai confrontá-lo. Esses deuses que não livrou nem o povo que servia a eles, vai poder te livrar? Então nós temos que ter cuidado e servir a Deus de todo o nosso coração. Amados, a nossa atenção enquanto cristãos, como cristãos, deve estar voltada para Deus, o seu reino e a sua justiça. Amém? Não fica querendo confiar em coisas, não fica querendo buscar soluções nos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Faça isso e você será bem-sucedido na sua vida. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto de celebração e será uma grande bênção. Chegue antes das 18 horas para nós termos um pouco de comunhão e evite estar chegando atrasado. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.